Então, joia, vamos lá, né? Segundo exercício. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que o exercício pede, né? Então, vamos ver lá. Eu tenho pessoa com esses campos, eu tenho venda, né? Então, são duas entidades que eu tenho que verificar se estão na primeira forma normal. Então, de alguma maneira aqui, suponha que no mapeamento relacional eles ficaram assim, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos resolver aqui o problema aqui então. Deixa eu copiar esse cara aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou colar eles aqui, ó, que aí fica mais tranquilo para a gente verificar os dados, tá? Então tá aqui. Bom, então aqui seria a forma, um mapeamento relacional, né? Só pra gente não ficar toda hora trocando de telas, eu vou colocar MR de mapeamento relacional. Então vamos supor que ele está te dando esse mapeamento relacional e agora a gente vai analisar a primeira forma normal. Bom, então a gente tem aquela regra, né? Primeira forma normal, não aceita campos multivalorados e todos os campos têm que ter relação com a chave, relação direta com a chave. Então vamos começar aqui com pessoa. Deixa eu tirar esse vermelho daqui. Então, ó, pessoa. Bom, a partir desse momento aqui a gente vai analisar aqui algumas coisas, tá? Eu vou grifar aqui CPF e vou grifar o código, que são as chaves primárias, tá? Bom, então vamos analisar aqui o que temos aqui dentro de pessoa. Então a gente tem CPF, que é a chave primária, então copio ele. Esse cara aqui sempre vai estar aqui, CPF. Pronto. Chave primária tem que estar. Agora, o nome de uma pessoa. Porque pessoal, oh, valeu. Muito obrigado. Saiu o L ali, deve ter esbarrado sem querer. O nome de alguém está sempre vinculado ao CPF dele, né? Então o CPF, sei lá, 3, 4, 5, 5, 9, 9, 10, 10, 20, 20 é da pessoa João da Silva. Então beleza, né? Então o nome, ele realmente não infringe a regra de forma normal. Então ele é um campo normalizado, vamos falar assim, né? Então o nome faz parte. O telefones eu já coloquei aqui, ó, entre parênteses, que ele é multivalorado. Se ele for multivalorado direto, eu já tiro ele daqui, né? Então, telefone. Tem que criar os campos dele. Eu vou criar um código para ser a chave primária. Depois a gente estuda como a gente vai fazer com a questão da chave. Vou pôr um código e vou pôr um número, né? Bom, aí depois a gente vai estudar para que lado essas chaves vai. Beleza, já tiro de cara porque ele está aqui como multivalorado, então ele sai mesmo. Voltando aqui para ver os campos que ficam com pessoas. Na sequência eu tenho cidade. A cidade, para ela existir em si, por si só, não depende de CPF nenhum. Então, então cidade, ele é um campo que não é, como se diz, que não é dependente da chave primária. Então eu tenho que tirar ele. Então vamos colocar aqui, ó, cidade. Deixa eu fazer aqui certinho, por embaixo de telefone. Cidade. Bom, cidade, então eu vou ter aqui, eu vou criar também a chave para ele, vai ser o código e o nome da cidade. Nome underline cidade. Beleza, aí eu parto pro próximo. Estado. Estado nada a ver com CPF, ele existe por si só também, né? Então ele sai fora daqui também. Estado. Estado, mesma coisa. Eu vou criar um código
e um nome do estado. Deixa eu grifar aqui que são chaves, né? Pronto. Seguindo aqui, rua, CEP, bairro, né? E-mail. Eu vou ter que verificar isso daqui, ó. A rua, o CEP e o bairro também tá estranho aqui, né? O e-mail para ele existir, ele depende. O e-mail é de uma pessoa em si, né? Então o e-mail ele fica junto aqui com o nome da pessoa, porque o fulano de CPF tal possui o e-mail X. Então vamos pôr já aqui e-mail. Aqui. Aí vamos analisar aqui. Eu tenho sobrou rua, CEP, bairro. Bom, se eu parar para pensar, a rua ela não depende do CPF para ela existir. Ela existe por si só, independente do CPF de uma pessoa. Não, mas a rua ela é, na verdade, uma parte do endereço, certo? Junto com CEP e bairro. Eu tenho duas formas de fazer esse cara aqui funcionar, né? Eu posso fazer separadamente, tipo, vim aqui colocar rua. Aí poderia pôr aqui, ó, um código, vírgula, nome da rua, né? Eu poderia fazer assim. Seria uma forma de se trabalhar, tá? Deixa eu pôr o C aqui minúsculo. Também poderia seguir essa mesma lógica. Eu vou montar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. No caso aqui pro CEP, tem cidades que o CEP tá na rua, né? Cada rua, cada bairro tem um CEP diferente. Então pode ser vinculado ao bairro ou ao estado, tá? Bom, eu vou fazer aqui de bairro e vou vincular o CEP. Tem gente que põe na cidade, mas quando eu tenho uma cidade grande, sabe, tipo São Paulo, que tem bairros com CEPs diferentes, aí eu posso também vincular ao bairro. Vai depender da situação, tá? No caso aqui, vamos pôr dentro de cidade. CEP, tá? Beleza. Aí sobrou aqui bairro. Então vamos lá, bairro. Tá? Pode ter um código e um nome também. Aí você tem que pensar aqui da seguinte maneira. Terminou, né? Foi CEP, foi e-mail, tá tudo certo. Se você quiser pensar no rua, bairro, né, como uma coisa só, eu também posso. De que maneira, professor? Você poderia, dependendo da situação, você poderia, ao invés de ter rua, bairro, ter um endereço, né? E aqui ter o código, vírgula, rua, vírgula, bairro. Poderia ter, dependendo da situação. No nosso caso aqui, não vou usar, mas isso daqui atenderia de alguma forma, porque se você parar para pensar, o código que identifica o endereço, a rua tem a ver com o endereço? Tem. O bairro tem a ver com o endereço? Tem. Ficaria normalizado, tá? Só que você também pode desmembrar da forma como tá aqui. Então, por hora eu vou usar essa forma aqui. Mais para frente a gente discute essa outra situação. Bom, pensando então aqui, normalizei pessoa, tá? Agora vamos entender o processo de ligar as chaves aqui, né? Como é que eu vou ligar as chaves aqui? Deixa eu ignorar isso daqui, tá? Então, para isso, para entender a ligação de chaves, vamos fazer aquele esquema que a gente já fez na outra aula. Vamos vir aqui e trabalhar com diagrama. Então, eu tenho a entidade pessoa, tá aqui, com muito zoom.
pessoa. Se eu for analisar a primeira relação de pessoa com telefones, então vamos lá, né? Vamos fazer aqui o esquema. Depois de um tempo, quando você pega a prática, você não precisa mais fazer isso. Vim pro diagrama, tá? Telefones. Então essa relação aqui bom, vamos lá. Como é multivalorado, então tá aqui, telefones. Não vou pôr aqui os atributos. Agora vamos pensar. Uma pessoa possui quantos telefones pode possuir? Vários, certo? Multivalorado, vários. N telefones. Certo? E um número de telefone ele está vinculado a quantas pessoas? Pode ter situações, dependendo do telefone, se for um telefone residencial, pode estar vinculado a todo mundo que mora naquela casa, né? Então poderia ser um N aqui. Aí você para e pensa, fala, gente, mas espera aí. Então eu tenho um N para N. Como é que eu vou trabalhar esse cara aqui, né? Ué, quando eu tenho N para N, o que que acontece? Se gera uma nova tabela, certo? Vai ser gerado aqui, ó, por conta dessa relação, uma nova tabela. Certo? Então já seria uma tabela pessoas telefone. Se fosse 1 para N, eu levava a chave para o lado da tabela que tem um N. Pensando aqui nessa situação que eu posso ter um telefone fixo e ter várias pessoas que atendem em um só telefone, e eu posso ter uma pessoa também com vários telefones, vamos trabalhar com N para N. Quando acontecer isso, o que que acontece aqui? Você não tem como levar a chave nem para pessoa nem para telefone. Então você cria uma tabela, vai chamar pessoa underline telefone e vai levar as chaves tanto de telefone quanto de pessoa para lá. Então CPF vírgula código underline telefone, e as duas vão ser chave primária, como já de costume a gente já faz, né? Então já vou sublinhar aqui, vou ignorar aqui, dá um espacinho, ignora aqui. Mas nesse caso, se eu tivesse colocado pessoa como uma só, eu estaria certo também, né? Você fala aqui, né? Tipo, o telefone pertence a uma pessoa só. Daria também, eu tô só mostrando uma outra visão. Como é um exercício onde eu não dei para você um enunciado, você pode estar aberto para interpretações, tá? Você teria essas duas possibilidades, né? Teria uma pessoa podendo ter mais de um telefone e só, ou poderia ter vários telefones para várias pessoas e várias pessoas com vários telefones, admitindo que esse telefone, por exemplo, poderia ser de uma casa, onde tem vários clientes ali, várias pessoas em potencial. Ou de um local de trabalho, né? Um único número onde eu posso falar com várias pessoas. Quando acontecer isso, galera, aí você gera um N para N e coloca aqui. Você, na verdade, acaba identificando que não vai a chave para lugar nenhum, porque o N para N não puxa a chave para lugar nenhum, gera-se uma nova tabela. Agora, se como o Gabriel falou, aqui fosse 1, aí a chave ia vir para telefones, beleza? Bom, continuando seguindo aqui então. Com essa ideia a gente terminou o telefone e a pessoa, já estudamos a relação entre eles. Agora vamos ver pessoa e cidade. Então, essa pessoa, deixa eu tirar esse cara daqui para não nos atrapalhar. Essa pessoa aqui, ela está vinculada então a uma cidade. A pessoa mora, né? Mora, vamos colocar mora em uma cidade. Bom, então
cidade. Vamos estudar essa relação aqui. Se a gente for analisar, uma pessoa pode morar em quantas cidades? Uma cidade. E a cidade possui quantas pessoas? Várias. Então eu teria uma situação aqui, ó, de a pessoa morando em uma cidade e a cidade possuindo várias pessoas. Vendo essa situação, o lado do N puxa a chave, então o código de pessoa, código de cidade vai vir para pessoa. Então, vamos lá, código underline cidade. Como é uma chave, eu vou grifar ele. Certo? Então, a vírgula. Deixa eu tirar esse grifado daqui para não ficar feio. Bom, analisamos aqui então cidade, já foi. Agora vamos analisar aqui estado. O estado, ele agrega várias cidades. Então a cidade vai ter estado vinculado a ela. Então vamos lá, né? Então a cidade pertence aqui, vamos por aqui estado. Bom, se eu for analisar esta relação, deixa eu colocar para frente. Se eu for analisar essa relação aqui, uma cidade possui quantos estados? E o estado tem quantas cidades? Vários. Então pronto, eu acabei de descobrir o lado do N, puxa a chave. Então o ID do estado vai em cidade. Então vamos lá. Vírgula. ID underline estado. Pronto. Criei a chave. Tá aqui. Estado tá aqui. Aí, beleza. Rua. A rua ela vai estar vinculada à cidade, certo? Ou ao bairro? O que vocês acham? Como vocês pensariam aqui? Vamos ver. Se é a cidade, por quê? Se é um bairro, por quê? Ó, se a gente raciocinar, sempre pensa num caso real. Como seria um endereço? Rua tal, bairro tal. Você pode, dependendo da cidade, isso, perfeito. Dependendo da cidade, por exemplo, Urânia. Urânia tem sempre um número só de rua, um nome só de rua. Não tem bairros com a mesma rua, né? Não corre risco de repetir. Então eu posso vincular a cidade, tá? E o bairro eu também posso vincular a cidade. Então, pensando nisso, eu poderia ter essa situação aqui, ó. Vamos pôr para cá. Para frente. Para frente. Possui. Por lá, rua. Aí se eu for analisar uma cidade, pode possuir quantas ruas? Várias. N ruas. E a rua pertence a uma cidade. Tá aqui. Então a chave vai ir de cidade para rua. Então aqui, ó, já vamos adequar. ID underline cidade, tá aqui.
certo? Pronto. Deixa eu ignorar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Pronto. E agora aqui eu tenho bairro. Então vamos lá, né? Vamos pensar aqui. O bairro eu vou fazer como aqui, né? Vou ligar também a cidade. Então vamos pôr aqui o cara, né? O nosso bairrinho. Vamos pôr esse cara aqui. Agora vamos fazer aqui por um relacionamento. Possui também pode ser usado. Possui. Bairro. Aí você tem a mesma situação. Uma cidade tem quantos bairros? Vários. Então, Ctrl C. Tem vários bairros. E um bairro tá em quantas cidades? Em uma. Né? Então, a chave ela vai trafegar de cidade para bairro. Voltando aqui então no nosso exemplo, também vou ter o ID da cidade aqui no bairro. Opa. Pronto, normalizei esse primeiro. Agora eu preciso fazer o restante do exercício. Então essa primeira situação aqui, ó, foi feita. Agora vamos ver a venda, né? A venda como vai ficar. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui a venda. Pessoa já era. Vou colocar aqui até assim, ó, discriminado. Pessoa. Tá feito o esquema aqui. Agora aqui eu vou para venda. Beleza. Então vamos lá. Primeira forma normal. Venda. Tá aqui. Aí vamos lá, vamos começar a analisar esse cara aqui. Então, vou até trazer ele aqui para baixo para facilitar a nossa vida aqui, tá? Vou dar aqui uns par de enter e fazer assim. Então veja só. Código da venda. O valor da venda tem a ver com uma venda em si? Tem. Né? Se não tiver um valor, não existe uma venda. A data que a venda foi realizada tem a ver com a venda? Tem, a gente discutiu ainda ontem, né? Isso daí. A quantidade vendida de produtos tem a ver com a venda? De certa forma, sim, né? O cliente, o código do cliente, tá? Tem a ver com a venda? Eu preciso de alguém para quem eu vendo, então tem a ver também. O nome do produto, ele precisa de uma venda para existir, um produto? Não. Então esse cara aqui sai fora. O valor do produto, a mesma coisa. O nome do fornecedor, a mesma coisa. O CNPJ, a mesma coisa. E o endereço, a mesma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou normalizar da seguinte forma. Ó. Deixa eu pôr a cor preta aqui para não ficar esquisito. Então vou ter venda. Não tenho campos multivalorados aqui, né? A venda então vai ficar com o código, que é a minha chave estrangeira, a minha chave primária, valor, porque uma venda tem que ter um valor, uma data, uma quantidade vendida. Beleza. Tudo isso faz parte da venda. O código do cliente também, porque eu preciso vender para alguém. Então, no caso, o código underline cliente, eu entendo que ele é uma chave estrangeira. Apesar do exercício não falar, mas ele é. Aí agora eu preciso normalizar o produto. Então o produto vai cair fora. Então vai ter produto, vai ser uma tabela. Uma tabela aqui no caso que vai ter um código
né? Um número, um produto, pronto, número. Vai ser minha chave primária. E uma descrição. Um valor, né? Porque tá lá valor underline produto, então isso tem a ver com o produto em si. E acabou, o nome do fornecedor já não tem mais nada a ver com o produto. Então vamos lá, fornecedor. Fornecedor. O fornecedor pode ter um código. Não tem nome e produto também? Da descrição... eu coloquei como descrição. Nome e produto. Vou alterar já. Nome underline fornecedor. Aqui não é descrição, né? Aqui é nome underline produto. Bem notado. Costume de pôr produto sempre como descrição. Deixa eu ignorar. Ignora. Então beleza, o CNPJ tem a ver com fornecedor também. CNPJ. E esse endereço, ele existe independente do fornecedor. Esse endereço provavelmente é o endereço onde o fornecedor se encontra, tá? Supondo que essa situação aqui, ó, descrita no exercício aqui, cadê ele? Eu tirei ele daqui. Será que eu fechei? Acho que eu fechei ele. Mas lembrando que eu tenho esse enunciado junto e eu já tenho um endereço aqui propriamente dito, né? Eu poderia muito bem ligar, presumindo que fosse tudo um banco de dados só, eu poderia muito bem ligar esse fornecedor a algum endereço, que eu já descrevo aqui na verdade o endereço, né? Se você for parar para pensar, endereço é o que? É rua, é bairro, é estado, né? Então eu acabo vinculando o endereço. Mas eu vou seguir aqui uma linha diferente. Vamos supor que esse endereço fique numa tabela diferente. Tá? Então o endereço não tem nada a ver. Então o endereço onde o fornecedor mora, mas onde o fornecedor está, mas aquele endereço, se o fornecedor sair de lá, ele continua existindo. Então o endereço, ele é a parte do fornecedor. Então vai ter um código. Certo? E aqui vai ter uma descrição. Descrição do endereço. Poderia pôr outros campos, professor? Você poderia pôr número, poderia pôr rua, você que sabe. Tá? Como não tem muitas informações sobre o endereço, eu vou deixar somente assim. Agora aqui a gente vai ter que estudar a relação de chaves, né? Bom, já adianto aqui o seguinte. Se eu for estudar isoladamente essas chaves, deixa eu vir aqui um pouquinho para baixo. Eu tenho... deixa eu pôr mais aqui assim. Oh Deus. Eu quero dar um jeito da tela ficar dividida, pera aí. Isso. Assim, ó. Tá ótimo. Se eu for estudar isso daqui dividido, separadamente, né? Então vamos pensar. O cliente, ele não aparece só em forma de código. Então eu não preciso nem me preocupar em ter aqui um cliente. Então vamos lá. Vou ter somente a venda. Venda. Tá aqui. A venda, ela se relaciona com o produto. Eu não tenho um produto sem venda. Então eu vou lá, né, e vou relacionar essa venda aqui com o produto. Então tá aqui. Monta a relação, né? Venda se relaciona com produto. Então a venda possui produtos. Aí vamos estudar a cardinalidade. Uma venda tem quantos produtos? Você vai me falar, professor, uma venda pode ter N produtos, né? E um produto pode estar em quantas vendas? Em várias, né?
Porque eu posso ter Coca-Cola sendo vendida em um monte de venda diferente, por exemplo. Então eu tenho a situação de N para N. A gente já viu que quando é N para N, o que acontece? Gera-se uma nova tabela. Então aqui entre venda e produto, vou gerar uma tabela venda. Tirar o caps lock. Underline produto. Onde eu vou ter o código da venda aqui. Código underline venda, vírgula, e o código underline e o número do produto. Número underline produto. Os dois vão ser chaves primárias. Então vou grifar aqui. Deixa eu ignorar e tirar o sublinhado aqui para não ficar feio. Pronto. Matei a relação entre venda e produto. Seguindo aqui, o produto possui fornecedor, então vamos colocar aqui o danado do fornecedor aqui, ó. Então vamos lá, né? Fornecedor. Possui fornecedor. Aí você vai aquelas velhas perguntas, né? O produto, um fornecedor possui quantos produtos? Pode ter vários. E o produto ele é sempre de quantos fornecedores? De um só. Nessa situação. Então N puxa a chave, quer dizer que o código do fornecedor vem para produto. ID underline fornecedor. Agora aqui eu vou grifar e já era. Agora vamos analisar o outro. O endereço é o endereço do fornecedor. Então vamos relacionar fornecedor com endereço. Então você vai lá, né? Monta aqui a relação. Endereço. Colocar também o mesmo verbo, possui. Quase serve para tudo. Bom, o fornecedor possui quantos endereços? Um endereço. Não tem como um fornecedor estar em dois endereços ao mesmo tempo. Possui um. E o endereço pode ter quantos fornecedores? Aquele endereço específico, um fornecedor. Um para um. Para que lado vai a chave, professor? Você que sabe, mas eu aqui... aqui na verdade tanto faz. Eu aqui levaria o ID do fornecedor, o código do endereço para cá. Por que, professor? Porque eu acho que fica mais legal. Pronto. Não existe uma... Quando é um para um, você decide. Então não tem uma regra. Pronto, resolvido a venda. Alguém tem alguma dúvida sobre a resolução aqui? Tranquilo? Uma dúvida que eu já cometi alguns erros, tipo, que nem no produto você puxou o ID fornecedor. Certo. Só que lá você colocou código. Tem algum problema isso? Deixa eu ver. Você fala onde? No diagrama? No produto. Aqui não, aí mesmo. Aqui? Tá. Entendi. Aqui tá código. Não tem problema não. Desde que seja a chave e você indique, grife falando que é a chave, sem problema. Entendeu? Não tem nada. O que importa é que você simbolize que ele é a chave. Certo? É isso. Entendi. Entendeu? Aqui daqui vai para o banco de dados, né? Você vai sentar e vai programar o banco. Então tem que ter a chave. O nome vai ser o nome que você achar melhor, desde que atenda a necessidade de existir a chave.
Se aquele, por exemplo, deu um número aqui, você quiser colocar número underline casa, você poderia. Aqui não é número de casa, mas por exemplo, se fosse um número de uma casa, né? Número underline produto, você poderia. Não é porque deu um valor que você, um tipo de nome, um tipo de situação, que você vai manter ela. Você pode adequar de acordo com a sua necessidade, certo? Galera, se não tem dúvidas, eu vou gerar o PDF desse cara aqui. Eu vou disponibilizar lá junto com a outra correção, tá? E aí eu vou passar a segunda forma normal para vocês. Deixa aqui, correção segundo exercício. Correção segundo exercício. BD. Tá aqui então, ó. Aí depois eu anexo lá, tá? Essa correção aqui. Bom, vou fechar aqui e vamos para a apresentação então. Bacana. Segunda forma normal, galera, a gente vai ver. Então eu já deixei meio que aqui no jeito. Segunda forma normal. Vamos lá. Não vou deixar a tela grande não. Acho que vocês conseguem enxergar bem, né? Assim, dessa forma que tá. Sim ou não? Enxergam bem? Sim. Então beleza. Primeira coisa que vocês têm que entender sobre formas normais é que você só pode avançar de uma forma normal para outra quando você garante que ela já está em uma forma. Por exemplo, você só pode aplicar a segunda forma normal em uma tabela, né, em um banco, quando você já garante que ele está na primeira forma normal. Isso é regra, tá? Então tem que estar na primeira forma normal. Bom, na segunda forma normal, aí ele fala aqui, não possuir dependência funcional parcial, tá? E essa tabela ele tem que estar na primeira forma normal e todos os campos, isso quer dizer que todos os campos têm que depender única e exclusivamente da chave primária aqui. Beleza. Entendido isso, tranquilo. Bom, tabelas com dependência funcional parcial devem ser desmembradas em outras tabelas, que é o que a gente realmente faz, né? Eu já estou aplicando isso na primeira forma normal. Então, se uma chave, lembra lá, se o campo não depender da chave primária, o que eu faço? Corto ele. E assim por diante. Então, isso daqui eu já garanto na primeira forma normal. Tabelas com cuja primary key, né, a chave primária, possui apenas um atributo, estão automaticamente na segunda forma normal, tá? Por enquanto não esquenta com isso não. Vou explicar na prática, fica bem mais fácil de compreender. Então aqui tem um exemplo, ó. Aqui ele está supondo que você chegou na primeira forma normal e ficou nessa primeira situação que está aí. Então vamos supor que por algum motivo a primeira forma normal ficou departamento, código do departamento e nome, projeto empregado, ficou o código do projeto, tipo de descrição, a chave estrangeira aqui, código do departamento, por estar em azul com a hashtag na frente. Aí tem o código do empregado, nome, categoria, salário, data inicial e tempo. Aqui eu já na primeira forma normal eu já cortaria esses caras aqui, né? Mas aqui por algum motivo ele deixou para mostrar que isso daqui para fazer um exemplo, né? Para fazer um melhor exemplo. Então veja só como é que ficou na segunda forma normal, né? Código do departamento, né? Manteve porque ele já está na primeira forma normal. O nome do departamento depende do próprio departamento. O projeto, então aqui ele desmembrou. Opa, agora eu tenho um projeto. Mantive o código do projeto, o tipo do projeto, a descrição do projeto e a chave. Beleza. Aí ele identificou aqui essa situação de dependência parcial, tá? Ou seja, esse código do empregado tem uma dependência parcial com o projeto. A gente já está desmembrando ele na primeira forma normal, mas se por algum motivo passar
para segunda, você vai tirar ele então. Ó. De que forma? O código do empregado veio para cá, o nome do empregado para cá, categoria para cá, salário para cá. A data inicial e tempo, ela diz respeito a quando o empregado está trabalhando no projeto. Então ele veio aqui e criou um projeto empregado com código de projeto, código de empregado, data inicial e tempo de trabalho. Então basicamente ele aqui, a segunda forma normal, ela reafirma, né, que todos os campos têm que depender da chave primária. E digo mais, a gente tem que verificar isso. Se não passou, se passou por algum motivo da primeira forma normal para a segunda, aqui você tem que reverificar e desmembrar. Então isso daqui seria uma dependência funcional parcial quando passa. É muito difícil passar da primeira forma normal para a segunda, mas se passar você aplica isso. Se tiver uma dependência funcional transitiva, a gente também desmembra. O que é a dependência funcional transitiva? Essa daqui é a principal regra da segunda forma normal. Se o atributo não chave possuir no caso, dependência funcional total de um atributo chave e também possuir de outro atributo não chave, então diz-se que existe uma dependência funcional transitiva ou indireta. E aí você é obrigado a retirar esse campo também e montar uma nova tabela. Então aqui tem um exemplo. Veja só. Você poderia olhar aqui de uma forma mais fácil como você avaliaria isso. Verificando se está na primeira forma normal aqui, ó. Tem o código do empregado, beleza. O nome do empregado tem a ver com o empregado? Tem. A categoria que o empregado se encontra tem a ver com aquele empregado? Tem. O salário do empregado tem a ver com o empregado? Tem. Fala, bom, beleza, tá na primeira forma normal, não tem nenhum campo multivalorado, tá certinho. Como eu vou confirmar a segunda forma normal? Além dos campos dependerem da chave primária, eles têm que estar interrelacionados, ou seja, um depender do outro. Vamos aplicar o conceito para vocês entenderem, de uma forma bem mais simples do que aqui na teoria. Nome, ele está relacionado com o código do empregado. Isso daqui é notório, né? Eu tenho empregado de código 20, ele é o João. Beleza. O empregado de código 20 é o João, então tá um relacionado com o outro. Para você verificar se existe uma dependência funcional transitiva, além dos campos dependerem da chave primária, eles têm que dependerem também um do outro para coexistir. De que forma você vai fazer isso? Nome, ele depende do código do empregado para existir. A categoria, para ela existir, ela depende do código do empregado? Sim. Tá, e ela também depende do nome? Não. Então um tem que depender do outro. Agora, além dos campos dependerem da chave primária, um tem que depender do outro. Essa categoria ela existe independente do cara chamar João ou Pedro. Tá? Mas ela é vinculada. Mas professor, na primeira forma normal ela está vinculada ao código do empregado, eu sei. Mas na segunda, na hora que você verificar essa outra regra, ela não vai estar. Então você vai olhar e vai falar, poxa, então peraí. Código do empregado, nome, beleza, um depende do outro. Aí agora eu vou verificar o próximo campo, a categoria. Ela tem a ver com o código do empregado? Tem, ok. Tem a ver com o nome do empregado? Não, então ela vai cair fora. E o salário? Tem a ver com o código do empregado? Tem. E com o nome do empregado? Com o nome do empregado tem, acaba não tendo, porque o nome do empregado, João, Pedro, não define o salário. Então ele também cai fora. Só que você vai olhar aqui, a categoria que se encontra um empregado, o salário tem a ver com aquela categoria que ele trabalha? Tem. Se você parar para pensar numa empresa, o cara que é engenheiro é uma faixa salarial.
O cara que por exemplo, arrumador é outra faixa salarial. Então a categoria e o salário um tem a ver com o outro. Quando você identifica um grupo, você separa ele. Então aqui, para ficar na segunda forma normal, ficaria uma tabela código do empregado e nome, outra tabela categoria, descrição e salário, por exemplo. Sacaram a ideia ou ficou confuso? Até que é tranquilo, eu acho. Sim, não é difícil não. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse exercício que a gente já fez até aqui, ó. Esse daqui, inclusive eu fiz bobagem, né? Eu não devia ter fechado o Word. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se nesse exercício vai dar certo. Ia tentar verificar a segunda forma normal aqui, mas acho que já vai estar tudo na segunda forma normal, hein? Já tá tudo na segunda forma normal também. Por que que já tá na segunda forma normal? Olha aqui, ó, o valor. Né? O valor do produto em si. Não tá não. Aqui, ó, vamos abrir aqui um Word aqui. Vai dar pra especificar bem. Vai ter situações onde você tem que usar também o bom senso, tá? A normalização não resolve tudo. Se você fosse analisar aqui a segunda forma normal desse exercício, então beleza. Ele já está na primeira forma normal, aí você vai analisar a segunda forma normal de cada um desses daqui. O que você vai fazer então? Você vai lá. Beleza, então vamos lá. Venda. Vamos analisar a segunda forma normal. Então ela tem o código, vírgula. Vou grifar esse cara aqui, porque ele é chave. Tranquilo, tá aqui, né? Deixa eu dar aqui um espaço. Beleza. Então deixa eu tirar também esse sublinhado daqui para não ficar certinho, né? Tranquilo aí, chegou atrasado, não tem problema não. Aí se eu partir para o valor da venda tem a ver com a venda em si. Tá? Então o valor permanece aqui, vírgula. Aí você pode falar a data, professor. A data ela ocorre em uma venda específica no código. Mas a data, ela para existir, ela depende do código para ser vendido, mas o valor da venda e a data tem a ver? O que vocês acham? Né? Não, né? Depende, não é? Por que você fala que depende? Ixi, agora eu já não sei explicar não. Mas a sua fala é pertinente. Porque eu quero chegar em um conceito aqui com vocês. Porque tem a demanda, né? A questão da demanda. Também. Se você for analisar o pé da letra, a regra que eu estou propondo para vocês, segundo a forma normal, seria olhar aqui, valor tem a ver com o código, data tem a ver com valor e código. Se você for pensar, o valor da venda e a data, tanto faz, né? Uma coisa não influencia na outra. Se você for levar o pé da letra, você falaria que data você iria separar. Eu vou fazer aqui, mas não é a forma correta. Eu só quero chegar em um ponto com vocês. Então, por exemplo, você teria uma data, ia criar lá um ID para data e a data em si, né? Então, por exemplo, descrição da data, alguma coisa assim. Então, vamos supor que você faria isso levando ao pé da letra. Aí você olha aqui, beleza, ID e data, tá joia. Aí, vamos lá, quantidade. Professora, quantidade eu posso seguir a mesma lógica, né? Porque quantidade não tem nada a ver com a data, muito menos com o valor. Pode ter a ver com o valor, porque você multiplica a quantidade de produto vendido, né? Pelo valor aqui, pode ser, né? A quantidade de produto vendido pelo valor do produto me dá o valor total. Pode ser que tenha.
Então vamos manter ele aqui, quantidade, né? Pensando por esse lado. Mas no caso, se ele só se relaciona com, no caso é com o valor, deixa ele aí? Sim, deixa, porque se o valor se relaciona com o código, entendeu? Um liga o outro. Mas a data não conta porque você criou outra, você tirou ela. É, porque a data ela pode existir sem depender de um valor. Por exemplo, dia 20/10. Ele existe independente se fazer uma venda de 5, 10, 20, 30 reais. Concorda? Mas eu vou chegar em um ponto interessante com vocês. E o que é chave eu não analiso. Então eu somente repito. Então código underline cliente. Esse cara aqui eu não faço análise dele. Somente repito ele. Quando você chegar numa situação onde você tenha essa ideia aqui, ó, data e ID de data. Se você fosse analisar aqui, fazer uma relação, né? Se eu fosse puxar aqui o meu Microsoft O e fazer uma relação, uma venda possui quantas datas? Uma só. E uma data possui quantas vendas? N, né? Então eu iria trafegar aqui, ia pôr o N da venda aqui, né? O código da venda aqui. E aí eu ia... Não, minto, perdão. Ia pôr o código da data aqui, né? Na venda. ID da data. Né? Se eu fosse estudar as cardinalidades, né? Ia ter aqui ID underline data. Mas pera aí. Se eu tenho o ID da data e aqui eu só tenho o ID e uma informação, então não tem por que eu tirar. Concordam comigo? Compensa eu deixar. Sacaram a ideia? Eu vou tirar quando tiverem pares, como por exemplo aqui no nosso exemplo aqui, ó. Ó, categoria e salário. Opa, esse um depende do outro. Aí eu tiro. Se eu tiver uma situação onde eu tenha um campo só, que fica aqui, ó, desse jeito, talvez não compense tirar. Por exemplo, a data não. Porque pode ter data que eu nem vendo. Sim, pode falar. E se tiver uma que possa ter a ver com os dois? Tipo, se tiver uma entidade de encomenda, ela vai ter a ver com o código da venda, o valor, mas também tem a ver com a data. O que faz nesse caso? Tem a ver com o código da venda, tem a ver com o valor, mas também tem a ver com a data. Se eles estiverem interrelacionados, só de você me falar que tem a ver também com o código da venda, eles já estão interrelacionados, então eles ficam na tabela original. Entendeu? Porque eles têm a ver com a chave primária. Então eles acabam ficando. E de certa forma eles acabam tendo um a ver com o outro. Sacou essa ideia? Entendi. O Leandro aqui tá falando, data e hora não pode ser um atributo de relacionamento? Pode ser. Se for o caso, você vai analisar que lado tem o N e puxar a data e hora junto. Vamos montar aqui no Microsoft I/O para tirar a dúvida. No I/O. Então vamos supor, né, aqui, ó, que eu teria a seguinte situação. Sei lá, por algum motivo aqui projeto, né? E aí aqui dentro do projeto vamos imaginar aqui uma situação aqui. Pertinente a pergunta, é uma situação legal da gente analisar. Então, imagina que eu tenho projeto e eu tenho aqui empregado. Beleza, tá aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor pra gente ver. Aí eu falo, por algum motivo, eu falo que vai ser assim, ó. Um empregado pode trabalhar em vários projetos. Vamos supor que eu fiz a modelagem e acabei descobrindo que é desse jeito. Então participa. Por exemplo, por algum motivo lá, eu fiz a modelagem e caí nessa situação. Aí eu tenho aqui, ó, alguns atributos. Então vou colocar 2 atributos por
código, né? Que vai ser minha chave primária. Vamos grifar ele. Né? Aí eu vou puxar lá nome. Vamos puxar também um telefones aqui, multivalorado aqui, para nós criar uma situação legal. Telefones. Tefelones. Tinha um aluno que brincava e falava tefelones. Pelo menos eu acho que era brincadeira. Para trás. Melhor colocar aqui. Telefones, multivalorado. Então vamos supor que o meu empregado ele tem esses campos. Certo? Tá aqui, vamos ligar eles, fazer bem bonitinho. Dá tempo da gente analisar, podem ficar tranquilo. Que hora tá marcada a palestra de hoje, galera? 9 horas? Eu não lembro se é 9 horas ou 9h30. 9 horas. Fiquem tranquilo que 10 minutinhos a gente acaba aqui. Então eu tenho isso, né? Aí eu tenho aqui projeto. Opa. Eu tenho aqui projeto aqui, código, número do projeto, por exemplo, num, por abreviado aqui, descrição do projeto aqui, né? Beleza, então vamos supor que eu tenha somente esses dois caras aqui como atributos. Aí, beleza, eu vou vir aqui, ó, vou ligar eles. E aqui no meu atributo aqui, ó, caindo no que o Leandro perguntou, por algum motivo eu tenho dois atributos de relacionamento. Um chamado horas e outro que vai se chamar e outra data. Por exemplo, supondo que esteja aqui. Aí você tem algumas situações, né? Se isso daqui fosse N para N, eu ia criar uma nova tabela. Ia deixar essa nova tabela, né? Com data e hora, mais a chave primária do projeto, chave primária do empregado. Mas não é. Aí na hora que eu for fazer análise, mapeamento relacional desse cara, vindo para cá, eu teria o seguinte, né? Primeira forma normal. Vamos primeiro mapear, né? Mapeamento relacional. Então aí eu teria aqui que analisar o que eu tenho aqui de diagrama. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho. E aí eu vou lá, né? Vou pegar lá, empregado. Tá aqui. Aí eu coloco... O que tá grifado? Então vamos lá, empregado. Aí eu coloco aqui entre parênteses. O empregado então tem código. Já vou, depois eu grifo o código. Telefones, que eu sei que é multivalorado. E nome. Beleza, tá aqui. Aí o próximo é projeto. Beleza, projeto então eu vou olhar lá, ele tem um número, ele tem a descrição e ele tem um N aqui, então ele tá puxando a chave de empregado. ID underline empregado. Só que por ele ter o N aqui, ele puxa também os atributos de relacionamento. Então o que que acontece? Ele puxa também aqui então data e puxa horas dentro de projeto. É sempre o N que puxa. Sempre o N que puxa. Não existe outra regra. Tá? Tem um N, ele puxa os atributos que tá no meio. Bom, acabei de fazer um mapeamento relacional desse cara. Se eu for pôr na primeira forma normal, vamos por aqui, primeira forma normal. Deixa eu grifar isso daqui também para ficar certinho, né, a chave. E aqui o número também, para ficar certinho aqui a chave. Se eu pôr na primeira forma normal, eu vou vir aqui e vou olhar. De cara o telefone sai, porque ele é atributo multivalorado, né? Então eu vou lá, já vou tirar ele, telefone.
Aí eu vou colocar aqui, né? Vou criar um código para o telefone. Código e número, né? Aí vai sobrar o que? Empregado. E tem um código e tem um nome do empregado. Beleza. Se eu for, deixa eu grifar aqui as chaves. Se eu já for analisar aqui as chaves, pensando numa situação onde esse telefones aqui ele desagregou, né? Vamos supor que aqui fosse um relacionamento entre uma entidade. Se eu perguntasse, o empregado pode possuir quantos telefones? Vários. E o empregado pode ser de quantos? E o telefone pode ser de quantos empregados? Aí cai naquela situação que a gente analisou agora há pouco. Eu vou falar que o telefone é de um empregado só. Então teria 1 para N. Então o código vai vir para cá do empregado. Então código underline N. No caso de um empregado ter vários telefones, o vários telefones puxa, né? Porque ele é N. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês perguntam, galera. Bom, então tem essa situação aqui. Opa, vai, filho. Dá um espaço aí. Então aqui, beleza. Verifiquei. Tranquilo, fiz a primeira forma normal. Aqui então tem o número do telefone, depende da própria chave para ele existir. O nome do empregado depende da própria chave para ele existir. Perfeito. Tá tudo a ver, né? Tá certíssimo. Aí vamos lá. Eu vou lá então, vamos fazer para projeto. Então, projeto. Aí eu mantenho lá a chave, número. A descrição do projeto tem a ver com a chave primária dele? Tem, né? Então, descrição fica aqui. É como se fosse um nome. Então, um tá ligado ao outro. Aí você vai lá. ID do empregado é uma chave. Então, eu não vou nem analisar. Vou simplesmente mantenho. Tem literaturas que nem coloca as chaves aqui, tá? Eu gosto de manter e falo pro aluno manter porque já fica no padrão que o banco de dados final vai estar. Quando você descrição. Pronto. Quando você for montar o banco físico, ele vai ter essas chaves. Então eu costumo deixar e não analiso, porque depois só olha ele normalizado e replica. Bom, aí beleza, o ID do empregado então não verifico. Aí vamos lá, data. A data de um projeto tem a ver com o código dele? Tem. As horas que um projeto, né, possui horas de trabalho num projeto, tem a ver com o código dele? Tem. As horas. Aí beleza. Primeira forma normal, terminei. Aí eu vou lá, segunda forma normal. Segunda forma normal, então vamos lá. Basicamente um campo tem que depender do outro para existir. Aqui eu só tenho um número que depende de código e esse cara aqui eu não analiso. Então eu vou sempre analisar o campo em relação à chave primária, nunca estrangeira. Esse cara aqui é uma chave estrangeira, então eu só analiso o número em relação ao código. E esse cara aqui eu desprezo. Por ser chave estrangeira eu nem analiso ele. Então já está na segunda forma normal aqui o telefones. Então eu vou lá. Código, só vou copiar, né? Melhor copiar mesmo, né? Da Ctrl C, Ctrl V, é mais rápido. Pronto. Já está na segunda forma normal. Mantive. O empregado só tem 2 campos. 100% das vezes tem só 2 campos. O campo que está aqui junto só pode depender da chave. Não existe tabelas somente com chaves, né? A não ser que seja tabelas do tipo N para N. Então ele também já está na segunda forma normal. Somente replico. Chegamos no projeto. Aí vamos lá, projeto. Vamos com calma, que agora é aqui que eu queria chegar. Agora aqui eu tenho um número. Minha chave primária. Então tá aqui. Bom. Se eu verificar aqui, ó.
Descrição depende do número? Depende. Então, descrição, sim. O ID do empregado é chave, eu só vou replicar ele. Vírgula. Aí vou lá e vou colocar. Deixa eu grifar ele aqui. Perfeito. Aí chegou em datas. Uma data depende de uma descrição para ela existir. Uma data de um projeto. A data do projeto tem a ver com a descrição? Não tem, né? Descrição, projeto, lá, se você parar para pensar, o projeto de nome reforma, a data não tem nada a ver com esse nome, mas a data tem a ver com o código. O código desse projeto é o 10 e é o que identifica o registro. Então, opa, data em que o projeto de código 10 vai ser feito. Só que por mais que a data tenha a ver com o código, a descrição não tem nada a ver com a data. Então eu desmembro. E as horas? As horas a mesma coisa. Então o que acontece? Esses dois caras eu sei que se trata da mesma coisa. Data e horas trabalhada. Então os dois estão vinculados. E os dois eles não são atômicos. A gente fala que é campos atômicos. Campos atômicos é que eles dependem um do outro para existir. Então, se data e hora não depende de nenhum daqui, então eu jogo para eles em outro. Então, por exemplo, data, posso criar qualquer nome de tabela aqui, data, underline hora, underline de projeto. Aí cria uma chave, por exemplo, código, porque não posso ter tabelas sem chaves. Quanto a isso a gente já discutiu. Vírgula. Deixa eu ignorar aqui para ficar melhor para a gente ver. Deixa eu pôr aqui, beleza. E aí agora aqui eu vou pôr esses dois campos que eu estou retirando de lá aqui, data, vírgula, horas. Horas trabalhadas, né? Seria horas de projeto trabalhadas. Então é as horas que o empregado participou de um projeto, então são horas trabalhadas. Bom, se eu pensar aqui, a data de um projeto tem a ver com o código dessa data aqui, que é onde o empregado trabalhou. Então, é atômico. E as horas tem a ver com a data? Tem, porque essas horas aqui foram trabalhadas nessa data. E por isso ela já tem a ver automaticamente com o código. Então, pronto. Agora eu pus na segunda forma normal. Agora chegou uma outra coisa. Quando isso daqui acontece, que eu tiro dessa forma, eu tenho que manter um elo de um vínculo, tá? Aí eu vou ter que estudar a cardinalidade. O projeto, né, com o empregado pode ter quantas datas e horas trabalhadas. Se no enunciado fala que é 1 hora mais várias datas, então é 1 para n. Né? Aliás, uma data mais várias horas, então é 1 para n. Então o lado que tem o N puxa, então tem um projeto com várias datas e horas, ou uma data e várias horas, então ele é o N. Aí eu puxo o número do projeto aqui, num underline project, por exemplo. E ele vai ser a minha chave estrangeira. Conseguiram compreender ou ficou muito estranho? Pronto, agora está na segunda forma normal. Entendeu? Tem que ter uma coisa, tem que ter a primeira forma normal. Todos os campos têm que depender da chave primária, não pode ter campo multivalorado. Segunda forma normal, tem que estar na primeira forma normal. E todos os campos, além de depender da chave primária, tem que depender um do outro. É isso. Você matou. Não tem rolo aqui. Fazendo isso, você começa a modelar de forma melhor o banco. Na próxima aula, então, que a gente tiver, eu vou fazer algumas revisões com vocês para a gente relembrar, que eu acho que vai ser só semana que vem, né? E aí a gente vai
fazer alguns exercícios para normalizar a primeira e segunda forma normal. A hora que pegar o jeito, a gente vai para a terceira forma normal, beleza? Depois eu coloco a solução do outro exercício lá no Classroom, tá? Esse ano vai até a quarta forma normal ou só até a terceira? Esse ano eu queria ir até a quinta forma normal com vocês. Não sei se é provável que dê tempo, tá? Provável que dê tempo. Mas é necessário, para se fazer um banco ideal, vocês têm que fazer até a terceira. Se o banco tiver na terceira forma normal, ele já tá ideal. São 5 formas normais. Certo? Dá pra ver de boa, porque a partir da terceira forma normal, né? São regras bem específicas e muito raro delas aparecer. Então dá pra fazer de boa, sabe? Dá pra ver de boa a partir da terceira pra frente. Aí vocês vão ver que é bem pontual. Beleza? Galera, deixa eu dar um